Eu acho que tá na hora da gente resolver todos os mistérios de FNAF de uma vez por todas e eu tive uma ideia pra isso. Olá pessoal, Johnster falando, a sua narradora favorita, e eu tive uma ideia de como a gente pode continuar FNAF. Em algum vídeo anterior eu estava falando sobre o Arnold e como eu acho que ele foi um excelente protagonista. E aí, pensando no Arnold como protagonista, eu tive uma ideia do que poderia acontecer no futuro de FNAF. Se tem uma coisa que nós que gostamos de FNAF sabemos, é que desvendar essa história é complexo. Faz mais de uma década que as pessoas estão aqui fazendo teoria e criando história e tentando desvendar os mistérios. E parte da graça de FNAF é isso, você não saber tudo, você tirar suas conclusões e ter esse monte de debate, e isso não pode acabar nunca dentro desse fandom. Mas tem certas questões que eu acho que já passou da hora da gente ter certas respostas. Eu acho que a principal delas é tudo que envolve William Afton e Henry Emily. Porque a gente tá vivendo uma nova era de FNAF, a gente tá falando do Mimic, a gente tá falando dos Murray, mas como grandes assombrações, Henry Emily e William Afton ainda estão aqui pairando e influenciando nas coisas. Então eu acho que a grande solução para isso é fazer um jogo final sobre eles. Sim, um jogo. Eu não quero saber de livro, eu não quero saber de filme, eu não quero saber. Apesar de eu adorar FNAF no cinema e achar que as coisas podem ser muito legais na parte de filme e tudo mais, criar série e tal, a gente precisa de um jogo que foi onde tudo começou para encerrar esse capítulo da história. Mas vamos lá, como que a gente faz isso? Que jogo é esse? Oh meu Deus! Eu acho que a gente deveria fazer um jogo falando de Fredbear's Family Diner. Eu acho que inclusive o nome do jogo deveria ser uma inspiração, uma puxada, né? Ali da nossa série preferida Supernatural, e a gente deveria chamar esse jogo de Fredbear's Family Diner The Family Business. Ou só The Family Business. Scott Calton, me escuta aí, eu sei que você tá me vendo. Escuta o que eu tô te falando, pega essa ideia, eu não vou nem cobrar royalties. Pode pegar de graça, tá aqui ó, declarado. Pode pegar de graça essa ideia. Por que eu acho que devia ter um jogo na Fredbear's? Pra encerrar tudo. Porque eu acho que ali a gente vai achar todas as respostas que a gente precisa. Ah, mas como que vai ter um jogo na Fredbear's se não tinha fantasma naquela época e blá 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 blá? Eu acho que a gente devia fazer um jogo na semana em que a criança chorona vai de vala. Na verdade, existem algumas possibilidades de como a gente pode fazer isso. Se a gente chamar o jogo de Family Business, a gente pode só colocar a Fredbear's Family Diner como, tipo, noite 1, entendeu? Noite 1 e 2. E aonde se passa essa noite 1 e 2? Claro, na noite anterior da mordida de 83. Só que assim, existem algumas maneiras em que isso pode acontecer. Eu acho que o jogo pode começar se passando na Fredbear's Family Diner, o primeiro restaurante. E por que eu tive essa ideia pensando no Arnold? Porque eu penso que a gente podia pegar um funcionário da Fredbear's para ser o nosso protagonista. A gente vai ver todos os acontecimentos pelo olhar do funcionário, porque ele também vai ser um olhar um pouco menos enviesado. E esse funcionário, minha gente, tem que ser, só pode ser o nosso Funny Guy. Porque aí, assim, a gente vai ter uma coisa menos enviesada, mas um pouquinho enviesada, porque a gente vai precisar desse viés. Não pode ser um funcionário qualquer. Tem que ser o Ralph, o nosso Funny Guy. E por que eu digo isso? Porque a gente pode começar o jogo na Fredbear's e depois mudar para uma outra localização. Vamos lá. 5 nights, 5 noites. Vamos fazer igual a gente fazia no começo? Vamos manter, né? Não são 5, são 7, né? Mas vamos manter o padrão que a gente viu no começo para encerrar essa história? Vamos lá. Ralph tá trabalhando na Fredbear's. Está tudo indo muito bem, obrigada. E aí o que acontece? Mordida de 83.
logo no começo, logo nas 2 primeiras noites, a gente tem a mordida de 83. E aí, antes da mordida acontecer, a gente vê o comportamento do William, do Harry, dos filhos e tudo mais para responder algumas coisas. E aí, assim, antes da criança chorona levar a mordida, a gente acompanha um dia na vida deles, como que todos eles se comportam. A Charlie não morreu antes da criança chorona, a gente coloca pra ver como que ela se comportava, quem era a Charlie ali no meio. Se ela morreu antes, a gente faz um flashback pro Midnight Motorist. Mostrar como que o William e o Henry se conheceram, como é que eles fundaram tudo isso, né? Mostrar esses detalhes que a gente não sabe, que é tudo uma grande coisa das nossas cabeças que a gente vai inventando para tentar preencher essas lacunas. E aí, depois que a mordida acontecer, a gente tem um corte em que ele foi transferido para nova localização. Essa nova localização, a gente pode começar a ver as primeiras manifestações do Golden Freddy. E aí tá o seu fantasma, e tá a sua possessão, a primeira delas, Golden Freddy. A primeira, se a criança chorona morreu antes da Charlie, senão a gente vê 2. Como é que se deu a Charlie e como é que se deu o Golden Freddy. Na verdade, a gente tem até um outro caminho para seguir aí, que é o fator de que, se a Charlie morreu primeiro, a gente pode ver como o espírito dela já está assombrando a Fredbear's. Se o William Afton pegou a Charlie e matou antes da criança chorona morrer, a gente tem toda a possessão da Puppet para lidar. Então tá aí outro fantasma para você ter que ficar de olho. O Phone Guy ali, tentando entender o que tá acontecendo, tendo que se salvar da Puppet. Mas se ela não morreu primeiro, a gente vai fazer todo esse processo antes com o Golden Freddy ali, com o Fredbear e a criança chorona. E aí, as próximas noites, a gente acompanha o desenrolar do MCI. A gente vai vendo um por um dos animatronics começar a agir de forma estranha junto com Golden Freddy. Aí a gente vai descobrindo que foi William Afton que foi fazendo isso. A gente vai juntando pistas. Porque nada me tira da cabeça de que o Ralph sempre soube que foi o William Afton que fez tudo isso. Eu adoro o Phone Guy e eu adoro o jeito que ele foi apresentado do The Week Before, mas nada me tira da cabeça de que o William Afton tem alguma coisa, alguma carta no bolso, que ele prende o Ralph nisso e por isso o Ralph não consegue simplesmente se livrar dele e denunciar ele pra polícia e coisas do tipo. Mas o Ralph sabe, ele sabe exatamente o que tá acontecendo. Eu acho que é isso que a gente tem que ver nesse jogo. A gente tem que ver o Ralph descobrindo o William Afton ameaçando ele e por isso que ele permanece. Por isso que ele é conivente. E a gente vai vendo uma por uma das crianças do MCI sendo colocadas dentro dos animatronics e possuindo cada um deles. A gente ia um por um em cada noite tendo que lutar e sobreviver contra eles. E aí a gente vai ter a nossa resposta sobre o assassinato da Charlie, a gente vai ter a nossa resposta sobre a criança chorando e os Afton, a gente vai ter a resposta de onde tá a senhora Afton. E a gente vê, no final, o William caindo no abismo da Ultimate Custom Night. E aí a gente tem uma excelente desculpa para começar uma nova era, a era do Stitch Wraith. Eu acho que essa é uma oportunidade perfeita pra gente adaptar o Frights. E a nova era de FNAF, depois que terminar a história do Mimic, ser como a agonia do William Afton foi lá e contaminou um monte de coisa e agora a gente tem um monte de coisa assombrada atrás da gente. E aí a gente vai descobrir todo o entorno das vítimas do William Afton com ditofobia, e aí a gente vê mais as câmaras de gás, e a gente vê pessoas sequestradas e tudo mais. Usando o Tails e o Frights de uma forma mais concisa dentro de jogos. Eles podem arrumar o que eles quiserem, já que não é a mesma continuidade, mas serve ali de inspiração. A gente pode nesse jogo descobrir quem é o Henry Emily, por que ele acobertou o William, se ele acobertou o William, porque ele também é outro que eu tenho certeza que sabia esse tempo todo. A gente pode descobrir quem foi preso, no lugar do William, ou se foi o próprio William que foi preso, mas eu acho que não. Aonde que tava a Elizabeth durante o FNAF 4, porque o quarto dela tava ali, mas ela não tava, que hora que ela morreu? Esse jogo tem que responder todas essas perguntas. Ele pode, porque a gente pode construir um jogo, depois construir uma DLC e encerrar de vez essa parte e ter um grande reboot, uma coisa nova com o FNAF, porque FNAF não precisa morrer,
Tem um monte de coisa que dá pra contar dentro desse universo. Na hora que o corpo do William Afton explode e tudo vira agonia, meu, isso tem pano pra manga, ó, um monte. Na verdade, a agonia remanescente pode ser o grande carro-chefe depois da era do Mimic, porque a gente trabalhou no Mimic com uma questão mais IA e tudo mais. Nessa próxima fase, a gente pode falar sobre essa coisa de agonia remanescente que ninguém entende direito o que é. Tá aí uma boa hora pra explicar, depois que a gente fechar um ciclo e começar um novo. Então, pra fechar e recapitular, vamos entender o que vai ser esse jogo. Na visão do nosso querido Ralph, o Phone Guy, a gente vai ver tudo o que aconteceu na transição de Fazbear's Family Diner para Freddy Fazbear Pizza. A gente vai obter as respostas de um jeito sutil e subjetivo que só FNAF sabe fazer, mas a gente vai obter as respostas sobre MCI, William Afton e seus filhos, Henry Emily e sua filha, suas esposas e tudo aquilo que ainda é um grande ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. E através da visão do Phone Guy, a gente vai descobrir cada coisinha que tá faltando e a gente vai encerrar essa história de uma vez por todas. E aí, a única coisa do William que vai restar para a próxima fase é a sua agonia, que vai contaminar todas as coisas, como a gente viu nos livros de Frights. E aí a gente abre margem pra gente explorar a agonia remanescente da melhor forma possível. Inclusive, a gente pode aprender nesse jogo como que o William descobriu isso. A gente pode aprender nesse jogo como que o William descobriu o Mimic. Todas essas respostas dadas, e aí a gente encerra tudo isso, encerra o Mimic e vai para a próxima fase de FNAF com tudo limpo, com tudo às claras, e a gente pode começar novos mistérios e começar tudo de novo. Bom, pessoal, essa é a minha ideia, né, sobre o que a gente pode fazer para esclarecer esses mistérios, um jogo aí da visão do Phone Guy, pra gente ver o que aconteceu, né? Então, se você gostou dessa ideia, deixa aí nos comentários o que você achou. Se achou que é uma loucura da minha cabeça, fala aí, mas se você gostou, se você tem uma ideia do que a gente pode abordar nesse jogo, escreve aí também, vai ser interessante. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o like, de compartilhar esse vídeo com todo mundo, que é muito importante pra gente crescer. Eu preciso de você. Não se esqueça disso, eu preciso de você. Então é isso. Tchau!